O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Ele escreve aos Filipenses, estando dentro de uma prisão em Roma. E Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele conversa, né, sobre alguns assuntos na carta, mas entre alguns dos assuntos está a generosidade da igreja de Filipos. Ele, se você fizer a leitura do capítulo 4, ele é um capítulo curto, dá para ler em 3 minutos, para ler com calma, com paciência e entender o que está lendo. Porque às vezes a pessoa lê correndo, ela nem consegue entender o que ela está lendo. Então, dá para ler em 3 minutos, dá para ler com calma, com paciência e entender. O Paulo, ele está preso numa prisão em Roma, mas estando ele preso, ele está valorizando o comportamento da igreja em Filipos. Ele fala da generosidade da igreja nos momentos que ele precisou que a igreja comparecesse com a contribuição, e ele chega a valorizar, inclusive em um dado momento, aquilo que chega até a igreja em Tessalônica fruto do trabalho dessa igreja, da igreja em Filipos. Por causa da fidelidade da igreja para com Deus e para com o Paulo, o ministério do Paulo, ele, nesse momento da escrita, e aqui no verso de número 19, ele dá uma palavra de motivação para a igreja. Porque qualquer um de nós passa por dificuldades. A lição de ontem na célula, aliás, foi uma lição muito jóia. Muito jóia. Fala do salmista. Das profundezas clamei ao Senhor. E aí nós pensamos junto, todos nós pensamos junto. Você que foi para a célula, você que vai no sábado ainda, que profundeza é um sinônimo de dificuldade, de adversidade. Às vezes é a dificuldade no casamento, às vezes é uma dificuldade física, às vezes profundeza é o sinônimo de uma dificuldade com alguma pessoa, às vezes profundeza é o sinônimo de uma dificuldade espiritual. Então o salmista, ele ensina para nós, primeiro, clamar, independente da dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade ela é financeira, profissional, e ele ensina, né? Ontem nós pensamos nisso. Ele nos ensina a clamar, em primeiro lugar. E se você fizer a leitura do capítulo 4 de Filipenses, você vai ler o Paulo dizendo assim para a igreja: não andeis ansiosos, antes em tudo seja conhecida as vossas petições diante de Deus. Não ande ansioso, antes fale com Deus, converse com Deus, exponha para Deus, explique para Deus. É bem verdade que Deus sabe de tudo que nós precisamos, irmão. Deus sabe. Nós não vamos ter que falar com Deus porque Deus não sabe o que está acontecendo na minha vida, por isso que Ele não agiu ainda. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz,
Quando nós abrimos nosso coração e nós falamos com Ele, nós estamos com isso, com esse gesto, dizendo: Deus, eu confio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Por isso que é importante a oração, por isso que é importante falar. Então Paulo, ele está conversando com a igreja em Filipos, e ele está dizendo: olha, mesmo nos momentos difíceis, não fiquem ansiosos. Nos momentos adversos, não fiquem ansiosos. Pelo contrário, ele diz: a sua petição, ela seja conhecida, No verso de número 13 do capítulo 4 mesmo, ele diz assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está reforçando a fé daquele povo num momento que o Paulo estava vivendo de dificuldade. Porque às vezes, quando a gente lê um texto como esse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir as suas necessidades em glória, às vezes a pessoa pensa que o Paulo estava num casarão, numa mansão. Às vezes pensa que o Paulo estava num triplex lá no Guarujá. Às vezes pensa que o Paulo está dentro de uma limusine, de um jatinho, e num dos passeios dele, numa das ilhas Maldivas, ele está lá escrevendo. Nada, ele está dentro da prisão. Ele está sendo humilhado na prisão. E dentro da prisão ele consegue encontrar força em Deus para escrever dizendo assim: olha, eu posso todas as coisas, eu estou preso, mas mesmo preso, eu posso todas as coisas em Cristo. Está aí, porque Ele me fortalece, Ele me fortalece. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vai acabar citando o texto. O meu Deus segundo a sua riqueza, há de suprir as minhas necessidades, declarando como se fosse uma frase de efeito, mas falando quando as coisas estão bem. Esse tipo de declaração é uma declaração de fé feita por Paulo num momento difícil. E é no momento difícil, são nos momentos difíceis que nós temos que expressar ainda mais a nossa confiança em Deus. São nos momentos difíceis que nós devemos de proclamar ainda mais a nossa confiança em Deus. A chave de hoje, a chave da provisão, a porta, porta da provisão, ela vem nos convidar a pensar assim, ó: Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. A Bíblia diz: o justo vive da fé. Vive da fé. Se ele vive da fé, ele tem que entender o que é fé. E em Hebreus nós temos a definição de fé. Fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, baseado em fatos que não vemos. Quer dizer, nós esperamos uma coisa, mas com os nossos olhos físicos nós ainda não estamos vendo. Mas o nosso coração se enche de alegria, porque nós sabemos que a resposta vai chegar. A vida do crente tem que ser assim. A vida do crente deve ser desse jeito. Deve ser amparada na fé, na confiança que a pessoa tem em Deus. Porque todos nós enfrentamos dificuldade. Mas se nós, nos momentos mais difíceis, não formos capazes de confiar em Deus, a nossa vida de fé, ela acaba sucumbindo. O Paulo conversando: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as suas necessidades. Mas o Paulo está conversando com uma igreja que entendeu a importância do dar. Uma igreja que entendeu a importância do semear. O texto não está falando explicitamente da lei da semeadura. Mas por isso eu recomendei a leitura a partir do verso 1, do capítulo 4. Porque se você fizer a leitura, você vai observar. O Paulo, ele está dizendo para a igreja em Filipos: vocês fizeram a semeadura. E todo aquele que semeia, colhe. Ele fala disso aos Coríntios. Mas aqui, ele está dizendo a mesma coisa. Só que com outras palavras. Então, a partir dessa introdução, que eu quero conversar com você, alguns pontos importantes sobre a porta da provisão. Entendermos que Deus é o nosso provedor. Entendermos que Deus, ele age. Como que ele age? Nós não procuramos preocuparmos-nos de saber como ele vai agir. Nós nos preocupamos em acreditar que ele vai agir, que ele é o nosso provedor. Então, primeiro ponto para quem gosta de anotar: Deus é o nosso provedor infalível. Quer dizer, ele não falha. Pastor, eu vim para cá hoje, eu estou precisando de recursos, estou precisando de ação financeira na minha vida, estou precisando de resposta profissional. Pois então, essa palavra dessa manhã, ela é especial para você. Ela vem do céu exatamente para a sua vida, para a sua necessidade. E você vai olhar para Deus entendendo, em primeiro lugar, ele é o seu provedor infalível. Não tem jeito de dar errado com ele. Não tem jeito dele não agir. Não tem jeito dele não trabalhar. Não tem jeito. Em Isaías ele diz: a minha palavra, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Essa palavra, ela tem um propósito definido para a sua vida. Esse dia estava na agenda de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo juntos aqui estava na agenda de Deus. E Deus marcou. Tem uma música que fala assim, ó: tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Sim, move as águas. Tanto tempo eu esperei, tanto tempo você esperou. Só que acontece que quando nós estamos na agenda de Deus, esse tempo ele chega ao final. 38 anos aquele rapaz no tanque, esperando alguma coisa acontecer. 38 anos nada havia acontecido, até o dia que a agenda de Jesus, ela estava voltada para a vida daquele homem. E naquele dia a história daquele homem foi mudada. Nós não sabemos, eu não sei, pelo menos. Se você sabe, você se considera uma pessoa bem-aventurada. Eu não sei quando a agenda de Deus, ela está designada para determinadas respostas na minha vida. Mas eu sei que o meu nome está na agenda de Deus. Eu não vou, irmão, irmã, eu não vou ficar aqui falando, olha, porque o dia da sua resposta, eu não vou. Se Deus me disser, eu falo. Se Ele não me diz, eu não invento moda, porque eu não sou louco.
Mas uma coisa eu tenho certeza: o seu nome está na agenda de Deus. Ele é o provedor infalível. Salmo 23:1 diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou, segundo essa tradução, de nada terei falta. Ele é o provedor infalível. Você pode ter certeza que você não vai ter falta de coisa alguma. Não vai. Pode ser que às vezes a gente passa um aperto em determinadas situações, mas Deus não deixa faltar nada. Um outro texto que está em Mateus 6:26. Mateus 6:26 diz assim, ó: olhai para as aves do céu. Olha as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês não têm muito mais valor do que as aves? Se as aves não precisam se preocupar em plantar, as aves não precisam se preocupar em colher, as aves não precisam se preocupar em ajuntar no celeiro, e Deus cuida de cada ave, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai enviar para você a provisão necessária? Você acha que Deus não vai enviar a resposta necessária? Deus tem algo determinado para a sua vida nesses dias. Esses são os dias marcados por Deus para que você possa desfrutar da bênção, da bondade e da provisão dele na nossa vida. Aliás, esse ano é o ano do nada me faltará. Esse é o ano onde nós devemos de acreditar que essa unção ela está sendo liberada sobre nós. Eu gosto daquela história do Paulo e do Silas na prisão, orando e cantando louvores a Deus, quando de repente, eu gosto disso daí, porque eu não tenho que ficar preocupado, não andeis ansiosos, eu não tenho que ficar preocupado quando vai acontecer, eu só tenho que estar pronto, sabendo que vai acontecer. Aleluia. Primeiro lugar, o Deus que você serve, Ele é o seu provedor infalível. Ele cuida de todas as suas necessidades físicas. Ele cuida de tudo. Pastor, eu estou precisando de uma resposta na minha casa. Pastor, eu estou precisando de uma resposta na minha vida. Pastor, eu estou precisando de uma resposta na minha empresa, nos meus negócios. Eu estou com algo que está na justiça. Eu estou com algo a receber. Eu estou com algo... Deus cuida de cada detalhe da sua vida, mas Ele cuida dos detalhes físicos, mas Ele cuida também de todos os detalhes espirituais. Tudo o que nós necessitamos, porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que é material, com aquilo que é físico, e nós nem nos atentamos à importância daquilo que é espiritual. A porta da provisão está sempre aberta para todos aqueles que confiam em Deus. Você pode dizer amém, você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, você pode bater palma com força, com alegria e agradecer, porque a porta da provisão está aberta sobre a sua vida. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você vai pedir, você vai conversar com Deus, você vai colocar tudo diante de Deus e Deus vai te respondendo. Ele vai te respondendo cada um dos detalhes que você for colocando diante dele. Nada vai ficar para trás. Pode ter certeza disso. Segundo ponto que eu quero conversar com você está baseado naquilo que eu já falei na nota da introdução. A resposta da igreja em Filipos foi uma resposta baseada na generosidade. O que Deus espera da minha vida e da sua vida? Ele espera de nós generosidade.
Ele espera que nós sejamos pessoas generosas. Ele espera que nós sejamos pessoas que plantam, porque quando nós plantamos, nós temos colheita, mas quando nós plantamos, outras pessoas também têm a oportunidade de colher, porque o nosso plantio, ele traz resposta para a nossa vida, mas o nosso plantio, ele traz resposta para muitas outras pessoas. Tem casa que as pessoas, o familiar passa apertado porque o crente não semeia. Tem casa que o familiar passa apertado porque o crente da família, ele é avarento. Ele é avarento. Sabe, quando nós vamos semeando, Deus vai abençoando a nossa volta, Ele vai multiplicando a sementeira. Olha o que diz, 2 Coríntios 9:7. Ele diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, aqui diz por obrigação. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, a generosidade. Eu fico impressionado de ver como tem pessoa que às vezes se fecha. Olha, tem pessoa que se trava quando o assunto é contribuição. A pessoa não tem dificuldade para tanta coisa, não tem dificuldade para... Eu não estou aqui para ficar regulando o que o irmão, a irmã faz com o dinheiro, não é para isso que eu fui chamado. Mas às vezes a pessoa, ela gasta um dinheiro com um telefone, às vezes o telefone custa 4, 5, 6, 7 mil reais. E quando a pessoa contribui com 10 reais, ela fica fazendo conta. Mas será que eu posso contribuir com 10 reais? Será que se eu contribuir com 20, não vai faltar? Se ela vai para um churrasco, para um passeio numa chácara, num sítio, se ela vai para a praia, para o clube, se ela não tem dinheiro, ela arruma dinheiro. Ela empresta dinheiro, ela dá um jeito de fazer o dinheiro aparecer. Aí ela fala, depois nós corre atrás. Mas quando é para contribuir, a pessoa se fecha, se trava. A pessoa, ela simplesmente se esconde. A contribuição faz com que a obra ande. E essa obra aqui é a obra que Deus escolheu para abençoar a minha casa, a sua casa, a nossa casa. Quando nós semeamos, nós temos colheita. Eu fico muitas vezes, eu vou dizer, impressionado com a dureza do coração. A dureza do coração. Às vezes a pessoa está dentro de igreja há tanto tempo e ela nem dizimista nem ofertante ou às vezes dá uma oferta de vez em quando. Sobrou R$2 no console do carro, vou dar esse R$2 de oferta. Então a meia dúzia de moeda aqui em cima do balcão, preciso limpar o balcão mesmo, deixa eu pegar essa meia dúzia de moeda e lançar na salva lá. Eu fico impressionado de ver como as pessoas, elas no aperto, o primeiro que elas travam é a contribuição. O primeiro que a pessoa corta é a contribuição, quando na verdade deveria ser o contrário. A lição de ontem falou disso, da gente fazer uma reflexão, ver onde é que está o erro, onde é que está o problema, onde é que está a dificuldade. Muitas vezes a profundeza, a dificuldade financeira está estabelecida exatamente porque falta semente. Então a semente, ela é o que faz gerar fruto. Se eu não coloco semente diante de Deus, não vai ter fruto. E eu não fico, você me conhece. Eu não fico aqui dizendo para você, olha, dê 30 porque você vai colher 300. Dê 50 porque você vai colher 500. Dá 100 porque você vai colher 1000. Eu não faço isso. Eu não aprendi desse jeito, eu não ensino desse jeito. Mas eu sei que quando eu coloco a semente diante de Deus, Deus multiplica. Olha o texto, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Vamos ler, eu vou ler aqui com você. Lucas 6:38. Deem, e lhes será dado. Olha só, o início do versículo. Deem, e lhes será dado. Pronto. Só aí já bastava para nós acreditarmos. Só aí já bastava para nós entendermos que Deus tem algo na nossa vida. Porque se eu der, também me será
dado. Mas acontece que nós, como seres humanos, muitas vezes as pessoas fazem um bem para nós, e às vezes nós queremos retribuir o bem que é feito, mas nós retribuímos segundo a nossa medida. E muitas vezes a nossa medida ela é uma medida mais curta. Mais curta. E aí a gente tem uma boa desculpa para dar, né? Então, é a minha condição. Não é que é a minha condição, é que é o meu entendimento. O meu entendimento é que eu fazendo alguma coisa para o inglês ver, já está bastando. Já basta. Está feito, está resolvido. Olha o texto. Deem e vos será dado. Aí Deus fala assim, mas eu vou deixar bem claro, é Deus falando, vou deixar bem claro como que eu faço quando eu retribuo na vida de alguém. Olha o jeito de Deus fazer. Será dado como? Numa boa medida. Quer dizer, uma boa medida. Por aí a gente já entende. Não será dado no conta-gotas. A gente, às vezes, quando vai apresentar nossa oferta não é numa boa medida. Nossa oferta é num conta-gotas, ou num conta-moedas, né? É aquela oferta assim, estou quase que tirando da salva em vez de colocar, né? O texto diz, como que Deus faz? Ele dá numa boa medida. Como que é essa boa medida? Além de ser uma boa medida, ela é calcada. Você sabe o que é calcada, né? Nós aqui em Piracicaba a gente fala carcada. Dá uma carcada aí. Carcada que é apertado mesmo. É para ficar bem, igual aquele pó de café que vem a vácuo. Ele vem bem socado, bem pilado. Sacudido, quer dizer... vai ser sacudido de um jeito que não vai ficar espaço nenhum vazio dentro daquilo que você colocar diante de Deus. E transbordante será dado a cada um de vocês. É a generosidade. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse é um dos problemas para muita gente. Dentro da igreja, não vou falar de quem está lá fora da igreja. A nossa conversa é aqui, para quem está aqui dentro da igreja. E aliás, nós não temos nenhum visitante aqui. Infelizmente, nós não conseguimos trazer nenhum visitante para o templo nessa manhã. A conversa é conosco. A medida que você usa é a medida que é usada para medir você. Tem muita gente que usa uma medida, uma régua curta. Eu gosto de assistir a Escolinha do Golias. Você já assistiu a Escolinha do Golias? Quem já assistiu? Eu gosto. O Golias ele é muito joia. Aí ele vai na escolinha dele lá, ele vai com uma régua. A régua que ele leva é desse tamanho. Uma regona, né? À medida que a gente mede, à medida que nós seremos medidos. Tem gente que tem encontrado... Eu vou propor para você pensar, nós estamos falando da porta da provisão, depois você vai fazer a sua reflexão. Tem muita gente que está colhendo pouco, porque está plantando pouco. Tem muita gente que não precisa de uma régua grande para medir, porque a régua que a pessoa usa para plantar é uma régua pequena. O texto é claro, o texto explica. Por que tem tanta gente com a porta fechada? Por que tem tanta gente que não consegue deslanchar? Não consegue. O texto ele deixa a conversa bem fácil de entender. Ele, em primeiro lugar, ele é o nosso provedor infalível. Mas, em segundo lugar, ele espera que nós sejamos generosos e não avarentos. Ele espera que nós sejamos pessoas que abençoam, e não pessoas que não querem saber de abençoar ninguém. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos pessoas. Se nós temos, nós devemos abençoar. Domingo nós levantamos alimento aí. Vieram vários itens
para montar a cesta básica. Deu algumas cestas básicas. Estamos precisando de mais uns 5, 6 sacos de arroz. Se algum de vocês quiser aproveitar e doar um, não precisa doar tudo não, só doar um já está bom. 5, 6 sacos de arroz para montar mais 5 ou 6 cestas básicas. Vai um saco de arroz em cada cesta. Então nós temos farinha, fubá. Farinha e fubá é o que sempre tem, né? Se você puder, se você quiser, está aqui uma boa oportunidade. Generosidade como resposta. Generosidade. Domingo nós vamos ter almoço. O costumeiro almoço, eu acredito que você vem para o almoço. Talvez você conhece alguém que não vem, porque para a pessoa vir não está tão fácil. Abençoe alguém para o almoço. Convide alguém para vir com o almoço com você. Fala assim, ó, almoça fora comigo hoje, nesse domingo. Almoça comigo, eu pago o almoço para a pessoa. Pago o almoço. Procura... eu estou lendo a Bíblia com você. Procura colocar a generosidade como uma meta na sua vida. Meta. Disciplina é um alvo a ser alcançado. Nós devemos de ser pessoas disciplinadas. Mas estabeleça a generosidade. Estabeleça a generosidade. Ainda hoje de manhã, eu passei a noite com a minha mãe. Passei a noite. Aí voltando para casa, falei, já vou comprar o pão, compro o bolo. Assim a Rafa economiza meia dúzia de pernada. Parei comprar pão. Na porta da padaria tinha um menino lá, um rapaz, um jovem. Você não dá R$1 para mim? Não vou te dar R$1. Entrei, pedi o pão, separei o que tinha que pegar, peguei um salgado. Eu falei, dá esse salgado aí, um salgado assim, bonito. Peguei o salgado, marcou o salgado para eu pagar, levei lá para o menino. Ele assustou, porque eu falei que eu não ia dar R$1. Eu não falei que eu não ia dar um lanche, pelo menos, para ele comer. Já cedo, a barriga dele está roncando. Alguns caminhos a gente tem. Ontem eu estava no centro também, ontem eu fui resolver questões no centro. Aí tinha uma senhorinha bem já velhinha, uma sacolinha encardida, deu dó. Uma sacola de bala, ela vende bala. Goma, sabe aquelas gomas que gruda tudo no dente? Você fica o resto do dia depois para tirar a goma do dente. Ela estava vendendo uma sacola, uma cestinha encardida com uma meia dúzia de goma dentro. Ela falou, moço, ajuda eu. Eu não costumo ter dinheiro no bolso, mas ontem eu tinha. Eu peguei, eu falei, eu sabia que eu estava com dinheiro, eu dei 10 para ela. No que ela olhou, quase que ela levantou e foi embora. Falou, já ganhei o dia. Falou, nossa, que moço bom. Não é que moço bom. É que tem algumas coisas que a gente vai olhando, a gente vai entendendo. Eu não comprei a goma, não costumo mascar a goma. Venda a goma para outro, mas eu podia ali abençoar. Eu estou tentando falar para você com a Bíblia aberta. Assim, ó, Deus ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado. E Ele tem nos abençoado para que nós possamos abençoar outras pessoas. Ele tem abençoado essa igreja, para que através dessa igreja muitas pessoas sejam abençoadas. Ele tem nos abençoado, irmão. Você faz um raciocínio aí, você vai ver que você está na bênção. O Paulo estava agradecendo a igreja, estava dizendo assim, olha, quando eu precisei vocês compareceram. Lá em Tessalônica, quando foi necessário, vocês compareceram. Agora, no momento da dificuldade, vocês não precisam se preocupar com nada, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir a sua necessidade em glória. Que quem é generoso tem colheita para receber. Porque quem entende o princípio de dar, entende que o princípio diz, dá e ser-vos-á dado, numa boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É princípio, é o jeito que Deus faz.
É o jeito que Deus faz. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Já conversamos disso há pouco tempo atrás. Ele não quer que o nosso coração esteja apegado no dinheiro. Tem gente que é tão apegada no dinheiro, é tão avarenta, não é essa a dinâmica de Deus. Último ponto para a gente finalizar. Então Deus é o nosso provedor infalível, Ele espera da nossa parte resposta em generosidade, e Ele é o nosso provedor espiritual. Tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar, tudo. Vai chegar uma hora, e olha, eu não sei não, acho que não vai demorar muito não. Mas vai chegar uma hora que nós vamos tudo para o céu. Aí nós vai estar tudo lá no céu, tudo nós. Aí nós vamos fazer churrasco lá no céu. Tudo que a gente juntou aqui vai ficar aqui, irmão. Sabe aquela televisão grandona, bonita que você conseguiu comprar? Vai ficar. Vai ficar. Se alguém quiser depois a televisão, não tem problema, tem? Deixa que fique com a televisão. Sabe, seu carro, sua moto, vai ficar. Sabe aquele air fryer novinho que você arrumou lá para fritar a canelinha de frango? Que fica uma delícia, sequinho, vai ficar. Não vai precisar levar fry para o céu, não vai. Vai ficar tudo. Mas nós não podemos esquecer que para nós chegarmos no céu, nós precisamos da principal provisão, que é a provisão espiritual. É o principal alimento. Jesus falou disso, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mais do que de toda palavra que procede da minha boca. Não é só de pão, irmão. Não é só de pão, irmã. Não. Não é, não, muito pelo contrário. Nós precisamos da palavra. E Deus tem provido a palavra na nossa vida. Nós precisamos da provisão espiritual. E Deus não tem deixado nada faltar. Todo dia de manhã, hoje era 3 horas da manhã, a irmã Rita estava mandando, aliás hoje não, todo dia ela manda, 3 horas da manhã ela manda lá o salve dela na oração, né? Todo dia está lá, todo dia a oração está chegando na sua casa, todo dia a palavra está chegando na sua casa. Essa igreja ela tem uma atividade praticamente toda semana, todos os dias quase da semana. O dia que você quiser, se acha uma atividade aqui. O dia que você quiser se colocar à disposição para fazer alguma coisa, tem coisa para fazer. A provisão ela tem chegado na sua vida. Você vem para cá na quarta-feira, tem 2 cultos. Você vem na sexta-feira, tem culto de oração. Sábado cedo, culto de oração. Sábado à noite, reunião de jovens, de adolescentes. Domingo, 3 cultos, escola bíblica, batismo todo mês, discipulado tem também, célula tem também. A provisão espiritual não tem faltado. Deus tem provido na nossa vida. Isso se chama provisão espiritual. A porta, né? Então a porta aberta, a porta para a provisão espiritual está aberta sobre a nossa vida. Só vai passar aperto quem quer. Só quem quer, pastor, eu quero passar apertado. Eu quero passar um perrengue espiritual. Eu quero passar por uma situação de calamidade espiritual. Bom, então é porque a pessoa quer. Porque aqui nesse lugar Deus tem provido. Tem gente que está com a gente online agora, não sei quantas pessoas. Tem várias pessoas online conosco agora. A provisão está chegando aí na sua casa. Na sua casa. Tem gente que tem sido abençoada através da transmissão. Domingo uma pessoa me mandou mensagem dizendo: pastor, eu estava precisando exatamente de tudo aquilo que o senhor falou nesse domingo. Não é que eu falei, é que Deus me usou para falar. A pessoa me mandou a mensagem: eu estava precisando disso. Quarta-feira passada nós falamos também sobre a oração. Mesma história, no dia seguinte tinha gente me mandando mensagem. Era tudo que eu estava precisando ouvir. Por quê? Porque Deus tem mandado a provisão para a nossa vida espiritual.
Então Ele provê, irmão, Ele provê. O que você precisa? Você precisa de dinheiro, você precisa de trabalho, você precisa vender, você precisa comprar, você precisa negociar, você precisa trocar. O que você precisa? Ele vai prover na sua vida, mas Ele vai prover acima de tudo aquilo que vai te dar a salvação, aquilo que vai te dar a vida eterna, aquilo que vai assegurar você e a sua família na eternidade ao lado do Pai. Ele é o nosso provedor. Essa é a porta da provisão para a nossa vida. Qual que é a resposta de Deus para a nossa vida? Provisão. O que Deus espera de nós? Generosidade. Sermos crentes generosos. Quando nós pegamos um caderno como esse e anotamos o nome de alguém, nós estamos sendo generosos. Eu tenho pão, mas eu estou repartindo o pão com outras pessoas. Pensa em tudo isso. Pense em tudo isso. Grave essa frase: a porta da provisão está aberta sobre a sua vida. Ela está aberta. A provisão física, material, financeira, mas a provisão espiritual. O que Deus espera de você em resposta? A única coisa que Ele espera: generosidade da sua parte. Se coloque em pé, por favor, para nós podermos orar em cima dessa palavra, e logo a seguir nós vamos contribuir, tá bom? Pega aí seu material de campanha, pega aí. Hoje é o terceiro dia, a terceira porta, né? A porta da provisão, e nós vamos orar nesse momento. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade tão rica, tão especial, ó Deus. Obrigado, muito obrigado. Eu quero te exaltar, te louvar, te bendizer. Ó Deus, a provisão ela está sobre a nossa vida. Nós somos pessoas prósperas. Nós somos pessoas abençoadas. E o Senhor faz isto em nossa vida para que nós sejamos generosos e possamos abençoar outras tantas pessoas também. Eu oro, eu não sei como meu irmão, como minha irmã está nesse momento. Talvez alguém está precisando de recursos. Talvez alguém está precisando, Deus, de algum objeto. Talvez alguém está precisando de algum milagre financeiro, milagre econômico ou até profissional. Talvez alguém, ó Deus, que tem necessitado do alimento espiritual. E eu quero nessa hora abençoar pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que eles estão colocando diante do Senhor, venha se realizar em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. As diaconisas vão passar recolhendo o pedido, seu pedido de oração.